Meus senhores e senhoras, bom dia. Obrigado pela introdução, doutor Guilherme, elogiosa aqui. Que honra para um médico da Faculdade de Medicina da USP poder apresentar, então, em 24 minutos, eu estou com o relógio bem aqui na minha frente, um tema tão importante. Eu tomei a liberdade de mudar o tema para o qual eu fui convidado. E achei que seria muito mais adequado eu falar sobre saúde mental na magistratura brasileira. Meus amigos, minhas amigas, os juízes, assim como os médicos, assim como os engenheiros, assim como os políticos, também estão adoecidos em termos de saúde mental. Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer um agradecimento especial aqui ao meu presidente, Arnaldo Sepian, que fez o convite, presidente da Fundação Faculdade de Medicina. Muita honra, Arnaldo. Obrigado pelo convite. E também ao meu, vou dizer colega, porque ele é promotor, Arthur Pinto Filho. Arthur, 5 anos de trabalho em conjunto na Cracolândia, eu na Prefeitura, você no Ministério Público, alguns embates, algumas dificuldades, mas muito respeito entre nós. E esse momento que eu tenho para agradecer publicamente aquela frase que um dia você me falou: na divergência de opiniões a gente cresce, a gente ouve o outro. Se a Cracolândia ficou um pouquinho melhor nesses 5 anos, com os 3 prefeitos que nós trabalhamos juntos, eu acho que se deve a essa postura muito bacana. Obrigado mais uma vez. Bom, por que a mudança do título? Porque eu nunca vi, eu sou médico há 44 anos, eu nunca vi tantos magistrados, especialmente juízes, adoecidos em termos de saúde mental. Como a minha apresentação ela foi montada? Ela foi montada de uma forma clássica, com um levantamento de vários artigos. Esse levantamento, Guilherme, ele está disponível para todos os magistrados. Então, eu trouxe uma apresentação que está disponível, mas eu resolvi fazer uma outra mais objetiva em relação a essa. Saúde mental. Quando eu fui formado, saúde mental era ausência de doença mental, ausência de ansiedade, de esquizofrenia, de depressão. Quem não tivesse uma doença mental tinha saúde mental. Pronto, era esse o conceito. Esse conceito mudou. Hoje em dia, a OMS, Organização Mundial da Saúde, entende que saúde mental não é apenas ausência de doença mental. Saúde mental é qualidade de vida, sono adequado, alimentação regular, a pessoa ter amigos, a pessoa poder trabalhar de forma efetiva, ter momentos para a sua família. Evidentemente, isso tudo dentro de um contexto onde ela possa viver bem. Não precisa viver de forma milagrosa, dando risada o tempo todo, mas ela não pode viver de forma onde haja um prejuízo para ela, um sofrimento para ela ou para quem está no entorno dela, amigos, familiares, companheiros de trabalho. Como que é a escolha, então, de alguém que quer ou que pretende ir para a magistratura ou pretende ser um operador do direito? Todos vocês passaram por isso, evidentemente, e é um momento importante na carreira, porque a pessoa ela vai ter que escolher o que nós chamamos pela vocação, se ela vai ter habilidade, se ela vai ter intimidade, se ela vai gostar de trabalhar nesse campo. O que eu pude ver durante esses anos, meus amigos, minhas amigas, que ser juiz é uma tarefa muito difícil. O concurso para entrada, vocês sabem melhor do que eu, são concursos dificílimos, muito concorridos. Por quê? Porque, da forma como que eu vejo, talvez o juiz se torne a pessoa que tem a profissão com maior prestígio no mundo todo e no nosso país. Eu estava numa apresentação do ministro Barroso, na terça-feira, na Faculdade de Medicina, onde a nossa diretora falou: o juiz, ele é o que a Constituição chama de profissão essencial. Sem o juiz, a gente não consegue fazer as outras coisas. Sem o médico não é uma profissão essencial. E esse prestígio, ele aparece durante a escolha da vocação e durante o curso de direito que o futuro juiz vai estar fazendo. Evidentemente que no começo
desse trabalho, o juiz é colocado, se é que eu entendo, em comarcas um pouco mais longínquas, ele não fica na capital, ainda que ele quisesse ficar, levando a sua família, e isso acaba tendo uma dificuldade em algum ponto. Eu tenho que tocar também em relação à saúde mental, um ponto que eu acho que é essencial, que é o juiz, quando ele entra para a magistratura, ele tem uma remuneração, digamos, um pouco maior do que os outros colegas que não optaram, além de ter uma boa estabilidade. Essa remuneração, ela não cresce durante a carreira do juiz quando se compara com outras situações de colegas que também fizeram o curso de Direito. O juiz vai ter que conviver com esse achatamento, digamos assim. E o que eu fiquei sabendo é que a partir de agora, o juiz que se aposenta, os mais novos, então, quando se aposentarem no futuro, já não se aposentam com a mesma remuneração de entrada, como que era até então. Por que eu estou falando isso tudo? Aonde que entra a saúde mental nesse cenário, né? Meus amigos, minhas amigas, todos nós trabalhamos muito. Os médicos trabalham, outras profissões também trabalham. Agora, os juízes, é impressionante. Eu fui atrás de dados, são mais de 100 milhões de processos ativos no Brasil hoje em dia. Mais de 100 milhões. Como que isso é possível? É um volume de trabalho excessivo para todos os juízes, e não há privilégios em relação a isso. Muitas vezes, esse trabalho é feito em condições que não são favoráveis, ou porque a equipe não está completa, às vezes tem juiz que nem equipe tem, ou equipamentos como internet ou apoios que ele poderia ter, ele acaba não tendo também, ou essa briga que tem atual, né? Mesmo depois da pandemia, mantém-se o home office para o juiz ou volta ao atendimento presencial. Além disso, existe um tema que é fundamental, que tudo passa hoje por uma judicialização. E o juiz, sem ter o conhecimento dessas diferentes áreas, de todas as áreas, ele é obrigado a decidir, ele é obrigado a julgar e vai tentar fazer isso da forma mais honesta possível. Essa pressão acaba dando problemas de saúde mental, como vou falar daqui a 2 minutos. Esse cenário, meus amigos, minhas amigas, traz uma situação de dificuldade quando o juiz tenta conciliar a vida profissional com a vida familiar. Muitos juízes, e o senhor sabe do que eu estou falando, acabam levando material para trabalhar durante o final de semana, em casa, tirando um horário nobre de atenção para o marido, para a esposa, para os filhos, ou para ele mesmo, um horário de lazer, e eles trabalham de forma a mais. Esse trabalho a mais, excessivo, acaba dando prejuízo na área de saúde mental. Evidentemente, o juiz acaba tendo como se fosse, digamos assim, uma pele de rinoceronte, desculpe o exemplo tão vulgar, porque o juiz acaba, ao escolher, ao decidir, obviamente que alguém fica descontente. O Ministério Público, ou uma das partes, e ele vai conviver com esse descontentamento também de forma intensa, né? Além disso, o juiz é obrigado a atualizar planilhas e mostrar para todo mundo qual a sua produtividade. Isso acaba dando problemas de saúde mental. Que tipo de problemas que os juízes têm, então? Problema mais comum, problema chamado ansiedade. O que é ansiedade? Falta alguma coisa, estou sempre atrasado, eu não consigo dar conta, eu queria entregar mais, eu não consigo. Está sempre olhando para o relógio, não espera a outra pessoa acabar de falar, já entra para poder interromper. Isso muitas vezes vem com uma situação de angústia. O que é angústia? Angústia, meus amigos, é um sentimento físico que a pessoa tem, muitas vezes ligado à ansiedade, que tem alguma coisa que não está bem, é como se fosse uma mãozinha que aperta o peito, trava um pouco a garganta, fica uma dificuldade na respiração,
O juiz tem que conviver com essa situação, o juiz às vezes não pode ou não quer ou não consegue se tratar. O quadro mais comum que eu vejo com juízes é um quadro chamado de depressão. O que é depressão? Todo mundo tem na sua vida momentos de alegria e momentos de tristeza. Isso é normal. Time de futebol ganha, a pessoa fica alegre. Um ente querido vai embora, morre, a pessoa fica triste. Isso nas nossas vidas é normal. A depressão é quando essa tristeza fica forte, intensa. O indivíduo ele perde o ânimo de viver, ele perde peso às vezes, e não consegue dormir bem. O indivíduo, o juiz inclusive, acha que a vida não tem sentido. Pensa na morte. Pensa até que a morte é uma saída possível. E nós tivemos recentemente, no Ministério Público do Estado de São Paulo, três tentativas com sucesso. Então 3 funcionários se mataram, um quarto ia se matar e impediram. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem um programa de saúde mental já olhando para isso, tentando fazer o diagnóstico precoce e tentando fazer o tratamento mais adequado. Respeitando a ética que existe na medicina, a minha equipe toma conta de um caso de um rapaz que não é advogado ainda, está no curso de medicina, mas ficou pressionado e se jogou do 7º andar de um grande escritório na cidade de São Paulo. Por sorte, ele não morreu, ele caiu em cima do toldo, mas a ideia de autoeliminação se manteve e se mantém um pouco durante esse tempo todo. É pressão o tempo todo. E pior, algumas vezes, um cuidado já durante o curso de direito ou é um pouco, digamos assim, duvidoso. Eu atendo um outro advogado, né, que ao comentar sobre esse caso, o advogado, de forma irônica, ele falou, no meu escritório, ele não precisaria fazer isso. Se o estagiário perder o prazo, ele não precisa se jogar, eu jogo ele do 7º andar, né? Com essa pressão o tempo todo. Isso acaba dando, numa situação, especialmente para os juízes mais velhos, um uso de álcool, não o uso de álcool que estava no jantar de ontem à noite, mas um uso de álcool mais elevado, o uso de álcool mais pesado, o uso de álcool, digamos, nocivo, o uso de álcool onde o álcool funciona como se fosse um anestésico para diminuir ansiedade, depressão, angústia, esses quadros todos. Esse uso de álcool, para alguns juízes, leva a um quadro chamado dependência do álcool, alcoolismo. A pessoa tem que parar de beber e alguns não aceitam. Assim como o uso de medicamentos também, alguns abusam de medicamentos. O quadro mais comum que eu vejo, entretanto, entre os juízes, eu atendo alguns, é um quadro de insônia. Uma insônia inicial, o juiz vai para a cama, fica fritando na cama, não consegue conciliar o sono, tem que tomar álcool, o que é ruim, ou às vezes tem que tomar algum remédio não prescrito para o médico, o que é ruim também, ou uma insônia, que nós chamamos, o sono fica todo picotado, né? Ou uma insônia terminal. Ele deveria acordar às 6 horas da manhã, acorda às 3h30, às 4 horas e não consegue dormir mais. Evidentemente que esse juiz ele vai ter um comprometimento no seu dia posterior, no dia seguinte, porque ele vai render menos, a cabeça dele não está tão adequada. Eu entendo, meus amigos, minhas amigas, que o juiz tem que estar com a cabeça boa. O juiz, para mim, funciona como se fosse um neurocirurgião. Se um dos senhores ou das senhoras, um de nós da mesa, tiver um problema daqui a pouco, na manhã de hoje, na tarde de hoje, e esse problema for um problema neurológico, que precise, Dr. Guilherme, de um neurocirurgião, o neurocirurgião que vai nos operar aqui em Cuiabá, em qualquer cidade do país, ele tem que estar bem, ele tem que estar com a cabeça boa, e não pode ficar tremendo, ele não pode estar angustiado com outras coisas, ele tem que estar focado naquele desafio. A vida de nós vai depender da habilidade da cabeça boa desse neurocirurgião. Eu vejo que o juiz tem que ter
uma, um cuidado quase como se fosse um neurocirurgião, porque ele acaba definindo pontos essenciais na vida das pessoas ou das empresas. Essa empresa vai pagar não sei quantos milhões de reais, aquele indivíduo ele vai ficar preso, vai ficar recluso por 30 anos, e isso não deve ser fácil. O juiz tem que estar com a cabeça boa. Eu gosto de uma comparação que é quando o maestro desafina, a orquestra toda desafina. Quando o juiz não está com a cabeça boa, e o juiz é um ser humano como todos nós, ele traz prejuízos para quem está com ele ou para quem está na sociedade. Evidentemente, os juízes, por força dessa situação, acabam tendo posições às vezes um pouco mais, digamos, apimentadas. Eu queria lembrar de duas que eu tive na minha vida profissional. Um dia, doutor Guilherme, eu tive que falar para um juiz mais velho, eu era mais moço, que ele precisaria ficar internado. Ele estava com um quadro psicótico, ele estava adoecido. E eu falei para ele, doutor, o senhor precisa ficar internado. Ele falou, quem? Eu falei, o senhor. Ele falou, não, quem? Eu comecei a me sentir mal, né? Mas eu não estava entendendo. Eu falei, o senhor precisa ficar internado. Ele falou, quem está dizendo que eu vou ficar internado? Eu falei, já inseguro, né? Falei, né? Desculpa, eu. Ele falou, o senhor tome cuidado com o que o senhor fala. Porque entre nós, quem pode ficar internado é o senhor, não eu, né? E eu entendi pela primeira vez a diferença de posições, né? E obviamente o juiz não estava, ele estava alterado, ele ficou internado, sim, foi difícil, depois agradeceu e tivemos uma relação profissional muito boa durante muitos anos, né? Assim, quando fui apresentar fui montar essa palestra, um outro juiz de São Paulo falou, Arthur, cuidado, hein? Cuidado com o que você vai falar. Cuidado que pode ser que você não saia livre do auditório onde você está. Eu falei, não, calma, Então nós temos, quem não é juiz, acaba tendo um certo receio, um certo medo dessa situação toda, né? Por último, eu acho que todos nós temos uma responsabilidade em termos de saúde mental, especialmente depois que aconteceu na pandemia. Na pandemia houve um momento que nós nunca tínhamos visto antes, né? Muitas pessoas adoecidas, muitas pessoas isoladas, quadros de depressão, quadros de ansiedade, aumento do uso de álcool. Quem bebia no final de semana durante a pandemia começou a beber todo dia à noite. Quem bebia todo dia à noite começou a beber também durante o almoço. Aumento de peso para todo mundo, juízes também, falta de exercícios. E nós esperávamos que depois que terminasse a pandemia, esse quadro iria mudar. Nós não vimos isso. Nós entendemos que o quadro de alterações psicológicas em todo o mundo, inclusive nos juízes, ele se mantém mesmo no término da pandemia. E não há uma outra forma para a gente lidar com isso, senão fazendo o diagnóstico precoce e o tratamento o mais cedo possível. Na saúde mental, quanto mais tarde nós começamos a fazer o atendimento, menores são as chances de sucesso. Ao contrário, quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico e o tratamento, maiores são as chances de sucesso. Entretanto, o que funciona muito mesmo é a prevenção. Prevenção na saúde mental, isso vale para os senhores e para as senhoras, significa muito mais coisas ligadas à educação, à informação. Isso é prevenção. Mas a melhor prevenção, meus amigos, minhas amigas, é o exemplo de cada um. Eu gosto de repetir uma frase, que é a seguinte: o exemplo de vocês não é a melhor forma de ensinar alguma coisa para alguém. Ponto. É a única. Isso vale para a saúde mental, isso vale para o modelo de trabalho, isso vale para as relações familiares. Cada um dos senhores e das senhoras tem a responsabilidade de dar esse exemplo individual
para que haja um cenário, um mundo melhor. Não adianta nós ficarmos esperando ações do governo federal, estadual, municipal, das igrejas, das escolas, dos clubes, dos hospitais. Não adianta. Na minha visão, o que adianta é posturas de cada um de vocês que vão auxiliar na identificação de quadros de saúde mental, na prevenção, no tratamento precoce. Eu gostaria ainda de colocar o Instituto HC Perdizes à disposição dos senhores e das senhoras. Nós temos 2 blocos, um bloco de 80 leitos só voltado para atendimento exemplar para o Brasil todo de álcool e de drogas. Não quer dizer que os juízes tenham só problemas de álcool e drogas, evidentemente, mas eu estou colocando essa disponibilidade aqui, assim como a nossa equipe, hoje em formação, mas no mês de outubro, com 770 pessoas, com um orçamento de 90 milhões de reais ano, à disposição da magistratura do Brasil. Eu estou colocando isso, Arnaldo, Felipe, sem falar com vocês, mas eu estou imaginando que eu tenho essa liberdade representando aqui a Faculdade de Medicina. Doutor Guilherme, muito obrigado pela atenção. Doutor Richard, obrigado também. Muita honra em estar aqui. Muito obrigado, professor. Nós temos ainda 3 minutos, professor. Se o senhor me permite, eu gostaria de fazer um questionamento ao senhor. Eu sei que isso está fora do protocolo, mas aproveitar a sua presença no nosso estado. Primeiro, saber se o senhor, nas suas pesquisas, o senhor identificou algum programa de prevenção de doenças mentais aos magistrados, aos profissionais da área jurídica, do judiciário, perdão. E se o senhor acredita que é válido uma avaliação psicológica ao profissional que vai adentrar a carreira de magistrado? Perguntas importantes. Posso responder, Guilherme? Doutor? Eu não tenho conhecimento direto, mas eu sei que existe uma ação de prevenção em saúde mental no Ministério Público do Estado de São Paulo. Essa ação de prevenção apareceu depois desses 3 suicídios e ela é coordenada por um colega meu chamado professor Wagner Gattas. Provavelmente, Arnaldo, você deve saber mais coisas do que eu, mas acho que é essa a linha que nós temos hoje, né? Então, quais são essas ações? De fato, eu não estou sabendo, mas que existe uma ação importante, tem. Sim. Avaliação psicológica. Avaliação psicológica é um tema sensível, Guilherme. Por quê? A avaliação psicológica, ela traz um retrato de como está a pessoa naquele momento. E pode ser que tenham pessoas que sejam bem avaliadas psicologicamente, mas tem um problema que a avaliação psicológica não consegue identificar, que às vezes é uma alteração de personalidade. Então, grosso modo, existem as pessoas que são normais, supostamente os juízes aqui todos, né? Não vou falar que nenhum tem alguma alteração, porque senão fica difícil de eu sair daqui. Os normais, vocês, né? Existem pessoas que têm um quadro psicótico. O que é psicose? Psicose é quando a pessoa ouve vozes, fala com quem não existe, acha que é Jesus Cristo, ela está doente, sai nua pela rua, todo mundo fala que ela está doente. Existe um outro grupo, que é o grupo intermediário, de pessoas que têm alteração de personalidade. É um indivíduo que às vezes não tem remorso, é um indivíduo que vende a própria mãe para conseguir alguma coisa. O indivíduo que ele não é doente, mas também não é normal. É como se a alma dele tivesse um defeito de nascença, digamos assim. O teste psicológico não pega isso, mas o que eu acho que poderia pegar, assim, é uma avaliação de quem é mais velho e olha para aquele jovem e fala: eu acho que isso daqui não vai conseguir ter sucesso. O exame de ordem da OAB não consegue diferenciar isso. Assim como o médico se forma, e ele se forma, mas nós não conseguimos identificar quem é aquele que vai ser bom médico ou mau médico. Só precisa do
do grau da nota para ele se formar. Nós não temos essa acessibilidade ainda. Muito obrigado, professor.